E hoje eu vou falar sobre quanto tempo você precisa para se tornar um líder de projetos. E se você se interessa por esse conteúdo, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar pelo menos 7 possibilidades para você se tornar um líder de projetos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Alex Rosa aqui. E hoje eu vou trazer um tema que é uma dúvida de muitas pessoas e que era a minha dúvida quando eu migrei de área e entrei no mundo de gerenciamento de projetos. E para embasar essa discussão, já vou trazendo a primeira possibilidade que você tem para se tornar um líder de projetos e quanto tempo leva. E a primeira possibilidade é aquilo que eu chamo de forma orgânica, ou seja, é um movimento natural que vai acontecer, que pode acontecer dentro da tua organização, com você. Ou seja, você ter uma possibilidade de migrar para uma área de liderança de projetos a partir de um movimento muito natural dentro da empresa. Essa é a possibilidade mais difícil, demora muito mais tempo que as outras possibilidades, é muito difícil acontecer com pessoas que não tem experiência em projetos. As empresas não vão te deixar liderar projetos se você não tem experiência, se você não tem uma certificação. Então eu considero essa das possibilidades a mais difícil, assim, no sentido de tempo. Você vai demorar muito tempo até de fato migrar para uma área de projetos dentro da tua organização. Eu já vi acontecer com algumas pessoas que demonstravam certas habilidades que um gerente de projetos precisa, como liderança, organização, comunicação e algumas outras habilidades, e aí migraram essas pessoas para a área de projetos. Mas é mais difícil acontecer, é mais raro acontecer esse tipo de movimento. Então essa forma orgânica empresarial, ela é muito lenta se você quer de fato entrar nessa área. E a segunda possibilidade é você obter uma certificação PMP do PMI. É uma certificação reconhecida globalmente e ela atesta profundos conhecimentos em gerenciamento de projetos, inclusive não só na área técnica, mas na área de liderança, na área de negócios. Então é uma certificação muito completa que atesta, né, com padrões rigorosos, que você é um profissional de gerenciamento de projetos. Se você é graduado, você vai precisar de 4.500 horas de experiência em liderança e gestão de projetos. Você vai precisar de 35 horas de formação em gerenciamento de projetos, seja um curso presencial, seja um curso online, certificado, né, um curso que seja reconhecido pelo PMI. E além disso, além dessas 35 horas e dessas 4.500 horas, você vai precisar de um tempo para se dedicar para os estudos para poder obter a sua certificação. Ou seja, você vai estudar por pelo menos 2 meses até que você consiga então tirar a sua prova. Esse tempo todo eu estimo, né, minimamente 2 anos e um tempo mais tranquilo 3 anos. Já vi profissionais demorarem mais tempo, 4 anos. Então de 2 a 4 anos seria um tempo razoável para a gente pensar em de fato migrar para uma área de gerenciamento de projetos. Esse é o tempo que leva, não é um tempo muito grande, é um tempo de bastante esforço, eu recomendo inclusive, né? Eu tenho a minha certificação PMP, eu tirei ela, consegui tirar ela em 2 anos e meio por aí. Então, se você quer realmente migrar para essa área, quer ter um reconhecimento de salário e além de outros benefícios que a certificação te dá, né, reconhecimento de mercado, enfim, enormes possibilidades, você então tem essa opção de trilhar esse caminho da certificação PMP. E eu trago um detalhe interessante, quem não possui graduação ainda, pode sim tirar a certificação PMP apenas com a conclusão do ensino médio. A única diferença nos requisitos é que você, em vez de 4.500 horas de liderança e gestão em projetos comprovadas, você vai precisar então de uma carga maior, são 7.500 horas de liderança e gestão comprovados aí na tua experiência profissional, o que acaba aumentando o nosso tempo de expectativa para que a gente possa então entrar de vez para uma área de liderança de projetos. E a terceira possibilidade que eu trago é você tirar a certificação CAPM. Ela é uma certificação de entrada, digamos assim, também fornecida pelo PMI. É uma certificação que atesta que você tem conhecimentos em processos de gestão, em ferramentas, glossário e todo o arcabouço do conhecimento técnico do gerenciamento de projetos. Certifica que você é um técnico em gerenciamento de projetos. Isso é muito bacana porque habilita para que você participe de equipes de projeto e é uma forma, sim, que você tem de entrar nessa área. E os requisitos para você tirar essa certificação são um pouco mais simples.
você vai precisar de pelo menos a conclusão do ensino médio, o certificado de conclusão do ensino médio, 23 horas aula de estudos formais em gerenciamento de projetos, seja presencial, seja online, ou então você pode trocar essas 23 horas de estudo formal em gerenciamento de projetos por 1.500 horas de vivência real em projetos, participando como membro da equipe de projetos. Isso vai nos dar uma média aí de 9 meses a 1 ano e meio, até que você consiga de fato ter essa vivência. Só de 1.500 horas são aproximadamente 9 meses, depois mais um tempo que você vai precisar para estudar para a prova, depois agendar a sua prova, então deve dar aí 1 ano, 2 meses, 1 ano e meio. Um ponto bacana de citar dessa certificação é que ela já vai te preparando para uma futura certificação PMP. E lá na frente você não vai precisar manter as duas certificações. Apenas a PMP já é suficiente. Mas a CAPM, como uma certificação de entrada, ela é muito eficaz porque ela realmente leva em consideração todos os padrões do PMI, que são padrões fundamentados pelos próprios profissionais de gerenciamento de projetos que trabalham com essas certificações, que ajudam o PMI de forma voluntária a manter esses padrões rigorosos. Então, você como um CAPM, você como um técnico certificado em gerenciamento de projetos, você vai demonstrar para a sua empresa, para a sua organização, para a sua equipe, para os seus pares e para o seu chefe, que você sim tem as competências e habilidades técnicas necessárias para poder compor um time. E a quarta possibilidade que você tem de entrar na área de gerenciamento de projetos é fazendo um MBA em gerenciamento de projetos. O MBA geralmente demora 1 ano e meio para você realizar. A única questão que a gente precisa perceber é que muitas vezes um MBA não te propõe, não te provê uma experiência técnica real dentro de gerenciamento de projetos, ou seja, muito dificilmente você vai liderar um projeto pelo teu MBA, através do teu MBA, já que tem, geralmente traz um conceito mais teórico. Claro que tem vivência de ferramentas em sala de aula, dinâmicas, etc. Mas as práticas e dinâmicas sempre acabam sendo um pouco diferentes, né, quando a gente aplica isso no mundo real. Então o MBA, apesar de ser um estudo formal e com toda a experiência técnica dos professores que estão por trás, é diferente porque você não tem ali uma carga muito grande de experiência prática. Então você vai cursar 1 ano e meio, você estará habilitado teoricamente, né, vai ser conhecedor de algumas ferramentas importantes, mas você ainda vai precisar de um tempo, né, para maturar esse seu conhecimento em gerenciamento de projetos, porque depois disso, após isso, até você conseguir liderar algum projeto na tua organização com o título, vai demorar um pouquinho. Então eu estimo aí de 2 a 3 anos até que você consiga de fato trocar de área e se empoderar para poder liderar um projeto. Eu vejo muitos colegas com dificuldade, já tive muito membro de equipe que já concluíram MBA em gerenciamento de projetos, e todos eles têm, não vou dizer todos, mas a grande maioria traz uma característica muito importante, que é a dúvida, né? Não saber muitas vezes o porquê que existem tais ferramentas, como que usa na prática, por que utilizar aquilo em detrimento de outras. Então, essas questões que a gente vai aprendendo no dia a dia, esses profissionais de MBA com os quais eu já trabalhei demonstraram uma certa fragilidade de conhecimento por conta dessa não vivência em projetos reais enquanto estavam estudando. Então eu imagino, né, nas minhas contas aqui, para você entrar numa área de gerenciamento de projetos via MBA, você vai demorar de 2 a 3 anos até que você consiga estar estabelecido na área. E a quinta possibilidade que eu trago aqui é voluntariado em projetos reais. Sim, existe muita oportunidade de voluntariado Brasil afora. Eu mesmo fiz e ainda faço até hoje muito voluntariado aqui no PMI Rio Grande do Sul, que é o capítulo que me acolheu e me acolhe até hoje. Mas existem 15 capítulos no Brasil, nas capitais, que podem te acolher para que você consiga voluntariar em projetos reais e ganhar muita, mas muita experiência. Então a quinta possibilidade traz essa visão do voluntariado, da aplicação, né, da tua habilidade, da tua aplicação e a tua vivência em projetos reais. Porque lá no voluntariado você vai manipular ferramenta, você vai trocar experiência,
você vai ter mentores que vão te apoiar em alguma dificuldade, né? Algumas pessoas que vão te orientar em alguns pontos específicos do projeto. Você tem a oportunidade de não só participar como membro de equipe, mas também de liderar projetos, se você já tem certas habilidades. Então é um ambiente muito bacana se a gente quer se desenvolver profissionalmente nessa área de gerenciamento de projetos. Eu estimo aqui pela minha experiência que você vai precisar de 1 ano a 2 anos até que você tenha um conhecimento necessário, até que você se sinta confortável e empoderado para liderar de fato o seu primeiro projeto na sua organização com essa experiência voluntária anterior. Contudo, essa conta, né, de carga horária de voluntariado, ela varia de pessoa para pessoa. Você pode ter, por exemplo, uma carga de 4 horas semanais para doar o voluntariado, ou 20 horas semanais, né? Isso tem um ônus, que é você vai doar o seu tempo de lazer em prol desses projetos, né, em prol dessa vivência real. Mas é um investimento bacana que você pode fazer, uma vez que você não tem custo financeiro, e sim o seu custo de tempo, né? Você vai trocar algum tempo de estar com a sua família para investir horas ali. E a quantidade de horas é você que regula, não é o projeto, né? Você como voluntário, você vai informar da tua disponibilidade. Olha, eu só posso 4 horas por semana. Olha, eu posso 6. Olha, eu posso 10. Olha, eu posso todas as noites, eu quero me envolver o máximo que eu puder. Olha, eu posso todas as noites, sábado e domingo, né? Eu já fiz muito isso. Então, inclusive quando eu iniciei a minha carga, e até hoje, minha carga voluntária ela é muito alta, né? Eu dedico bastante tempo porque estou sempre aprendendo. Já estou há 8 anos voluntariando em ambientes de projeto, atuando profissionalmente como líder de projetos, como líder de PMO, né? Como gestor de portfólio de projetos, mas eu nunca deixo voluntariado porque sempre tem novas experiências, novas oportunidades, temas e pessoas jamais imaginados que a gente acaba se surpreendendo ao longo do caminho, e isso, claro, sempre soma na nossa experiência, tanto de vida quanto profissional. Então o voluntariado é uma quinta possibilidade que eu indico se você quiser entrar de cabeça para a área de gerenciamento de projetos. Então, como essa carga horária ela varia de pessoa para pessoa, pensa comigo, se você doasse 40 horas de voluntariado em projetos reais, você possivelmente vai precisar de 1 ano e meio a 2 anos até que você então se sinta empoderado, se sinta aí confortável para lidar com essas ferramentas de gerenciamento de projetos. E por que isso acontece? Porque não tem ninguém te pegando pela mão. Você vai aprendendo com a convivência, com os problemas, com os acertos, né? com as lições aprendidas e com os mentores que vão surgindo ao longo do caminho. Mas aquela tua dificuldade do dia a dia, do A ao Z, você não vai ter. Né? Não é uma educação formal. Né? É um ambiente de experimentação, um ambiente de colaboração, de aprendizado, mas ele não vai te dar o caminho, né? O passo a passo, o guia, ok? E a sexta possibilidade é a certificação ACP, PMI ACP, que é uma certificação voltada para metodologias ágeis. Contudo, você vai precisar, para essa certificação, 2.000 horas com experiências comprovadas, experiências gerais em projetos, atuando em projetos. Não necessariamente você precisa comprovar a participação em projetos que utilizam metodologia ágil, mas sim projetos de maneira geral. Somado a isso, mais 1.500 horas de participação, atuando, trabalhando em equipes ágeis, equipes que utilizam metodologia ágil, e também mais 21 horas de estudo formal em agilidade. Então essa certificação PMI ACP é uma outra possibilidade, a nossa sexta possibilidade aqui da listinha. E na minha visão você vai precisar aí 1 ano e meio a 2 anos e meio para poder de fato ter, a partir dessa certificação, né, que você consiga então estar empoderado para liderar projetos na tua organização. E a sétima possibilidade é aquela que eu penso, aquela que eu imagino, aquela que eu acredito e eu quero compartilhar com você. É o seguinte, para você se tornar um líder de projetos mais rapidamente, você precisa vontade e motivação, você entender o que te faz abrir mão de tudo que você já conhece até então para migrar para essa área de gerenciamento de projetos. Eu encontrei as minhas motivações quando eu fiz essa migração diária. Né? Eu buscava
Eu não queria atuar mais na área técnica, eu queria ir para uma área de gestão, eu queria ter mais visibilidade profissional na minha empresa, eu buscava um reconhecimento interno, eu buscava um salário melhor, enfim, encontrei ali alguns caminhos que me motivaram profundamente até que eu conseguisse responder a isso. Olha, eu tenho a motivação necessária, estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que eu já conheço e entrar numa área nova que eu não conheço e a partir dali, depois de um tempo de experiência, atuar de fato, entrar de cabeça. Sim, se você já encontrou, eu encontrei, né? Se você já encontrou essa motivação, então você está no caminho. Então, na minha visão, o primeiro ponto é ter a motivação, encontrar a sua motivação interna para você poder trocar de área. Mais um ponto, ter um conjunto mínimo de ferramentas e operar isso, e entender e saber utilizar profundamente esse conjunto. É saber no detalhe, saber como manusear, como manipular, entender para que serve. Então, se você tem esse conjunto mínimo de ferramentas, esse setup básico, que é o que me acompanha hoje, você consegue já liderar projetos com esse setup bem montado, bem encaixado, tá? Inclusive, na minha experiência, eu tenho uma vasta experiência em gerenciamento de projetos, em ferramentas e todos os processos que estão envoltos dessa disciplina, que ela é bastante complexa para quem está começando na área, né? E hoje, com a experiência que eu tenho, com a certificação que eu já obtive há tantos anos, nos nichos que eu já trabalhei, né, já atuei em TI, engenharia, na indústria, agora setor público, em ONGs, né? Então, apesar de eu ter um vasto conhecimento no tema, o que eu uso no meu dia a dia é um pareto, né? Assim, aquilo que eu mais uso no meu dia a dia é o básico, é aquele setup básico, é aquele conjunto mínimo de ferramentas. Então, claro que se precisar outras ferramentas, projetos diferenciados, a gente tem conhecimento, né? A gente tem da onde buscar esse conhecimento adquirido ao longo dos anos. Mas o que eu quero comentar é o seguinte, no dia a dia, né, e muito provavelmente para você que vai começar nessa área, se você tiver esse conjunto mínimo de ferramentas, você está muito bem servido. É o meu 80-20 hoje, né? Esse 80 representa aí as ferramentas mínimas básicas necessárias para gerenciar projetos, até porque a gente não gerencia um projeto por vez, a gente costuma gerenciar 2, 3, 4, 5, 6, às vezes, né, projetos, dependendo do tamanho. Então você não vai ter muito tempo de ficar aplicando muita coisa. Tendo o básico bem feito, né, e com uma comunicação muito bem suprida, você sim consegue ter isso como um diferencial no teu dia a dia e na tua liderança de projetos. E mais um ponto para completar dentro daquilo que eu penso é vivência em projetos reais. Não tem como. Você precisa ter vivência em projetos reais para que você consiga fazer a ligação, ligar os pontos da teoria com a prática. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar para a prova, né, a cada simulação e história que o livro trazia, isso me remetia claramente a situações que eu já tinha vivenciado. Então foi muito mais fácil compreender alguns conceitos que antes para mim estavam obscuros, quando eu só tinha a parte teórica, né? Quando eu lia os livros sem praticar gerenciamento de projetos. Então, tendo praticado, tendo essa vivência anterior e depois ter voltado a estudar isso, me deu uma clareza tamanha. Então, o terceiro ponto que eu trago aqui, dentro dessa sétima possibilidade, é que você precisa ter experiência em projetos reais. E é aquilo que eu comentei. Gerenciamento de projetos é uma área bastante complexa, né, para quem está começando e para quem está aí já com algum tempo fazendo isso. Não é uma área muito fácil, ela requer muitas habilidades. E para mim o que foi um grande diferencial, o que acelerou o meu conhecimento e a minha bagagem em gerenciamento de projetos, foi ter caído de cabeça em projetos de voluntariado, transformar os meus projetos pessoais em projetos regidos pelas boas práticas, em propor projetos para a organização. Então o fato de eu poder cair de cabeça nisso realmente fez muita diferença para mim, e eu sempre que eu posso, sempre que eu puder, eu vou explicitar essa parte aí, porque realmente ela é muito importante. Onde é que a gente ganha experiência? Principalmente quando você não tem um espaço na tua organização. Aconteceu comigo também, né? Em dado momento da minha carreira eu não tinha espaço para poder nem liderar projetos e nem
trazer algumas ferramentas que eu já tinha conhecimento na época. Então, quando você também não tem esse espaço na tua organização, digamos que você trabalha numa área técnica e você ainda não tem como, né, nem sugerir projetos, você então procura, como eu já comentei nos tópicos anteriores, procura um voluntariado, né? Então tem um capítulo do PMI, que inclusive não precisa ser só presencial, né? À distância tem muito projetos à distância, inclusive projetos internacionais, se você tem o inglês fluente. Então, vivência em projetos é o terceiro ponto que eu trago. E mais um ponto aqui que eu trago para fechar essa sétima possibilidade é você ter um mentor para te apoiar, para te orientar, para te guiar ao longo da jornada, porque a gente sempre vai ter dúvida em determinadas ferramentas, em determinadas práticas, determinadas abordagens. Então, se você tiver um mentor consigo, vai ser muito legal, vai acelerar muito o teu processo de aprendizado. Eu tive alguns mentores ao longo da minha caminhada, foram pessoas sensacionais que me ajudaram em pontos muito específicos, e só que essas pessoas elas não estão ganhando para isso. Elas estão ali para te apoiar em determinados momentos, para tirar uma dúvida sua, mas elas não vão ficar contigo a semana inteira, sempre que você precisa. Bateu 11 horas da noite, você tem que estar com uma dúvida, não tem essa possibilidade. Ainda mais dentro de um voluntariado, por exemplo. Então, ter um mentor faria muito a diferença. No meu caso, né, eu teria acelerado muito mais a minha carreira dentro do gerenciamento de projetos se eu tivesse alguém comigo ali lado a lado. Porque não tem jeito, você vai se ver sozinho e precisando de ajuda em vários momentos. Às vezes você tem profissionais reconhecidos na tua organização que são referência ou até já são certificados, você vai lá, troca uma ideia, etc e tal. Mas como está todo mundo na correria, as pessoas, né, não vão parar o que estão fazendo para poder ficar te mentorando, te ensinando gerenciamento de projetos dentro da tua empresa. Então, esse é um ponto que eu trago, é um ponto sensível e está aí talvez uma oportunidade de você eleger um mentor e talvez até remunerar a pessoa por isso. Pode ser uma remuneração de dinheiro, mas pode ser uma contrapartida. Você pode fazer uma contrapartida em serviço, em qualquer outra coisa. O fato é, essa troca seria muito bacana acontecendo se você puder doar alguma habilidade sua, algum serviço seu, e essa pessoa então te mentora em gerenciamento de projetos. Bom, e para finalizar com esse hall de oportunidades que eu te mostrei aqui, para que você possa entender quanto tempo você precisa para se tornar um líder de projetos, eu quero deixar a minha visão aqui. Com toda a minha experiência em gerenciamento de projetos, eu posso afirmar que em poucos meses é possível sim você se tornar um líder de projetos com muita eficiência e ainda se tornar uma referência na tua organização. E isso pode te levar a uma mudança positiva diária, reconhecimentos internos, visibilidade profissional e também, quem sabe, aumento de salário. Claro, para isso vamos relembrar aqui os 4 pontos da sétima possibilidade que eu citei. Você encontrar a sua motivação para isso, você ter um conjunto básico de ferramentas, o teu setup inicial para que você consiga liderar a maioria dos seus projetos, você ter uma experiência real, vivenciada em projetos e você então encontrar um mentor, uma pessoa que possa te guiar para sanar as tuas principais dúvidas ao longo do caminho. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Comenta aí abaixo que eu vou ficar muito feliz de ler os teus comentários e até o próximo vídeo.